candidato, tudo bem com você? Tudo na paz? Professor Bruno Nômade aqui com você na área de Geografia, Humanidades. Seja bem-vindo a mais um encontro no canal Brasil Escola. E o tema de hoje, para a sua prova, um passo a mais para a sua aprovação é migrações, né? O tema migrações na prova do Enem. Simbora lá! Simbora, andiamo ao tema. Né? Então, ao falarmos em migrações, é uma temática cobrada dentro do conteúdo de demografia, ou seja, a ciência das populações abordada pela geografia. Né? O mundo, principalmente nesse cenário da globalização, ele intensificou os fluxos migratórios. Né? Vale lembrar que migração, que migrante, né, aquela pessoa, aquele indivíduo que está migrando, movimentando-se pelo espaço geográfico, seja temporária ou definitivamente. Né? E com o advento da evolução dos meios de transportes e a facilidade das comunicações, esse fluxo aumentou consideravelmente, né? No último século XX, século XXI. Né? O mundo é um mundo de integrações por migrações. Vale lembrar, para a sua prova, que migrante é aquele que migra. O país que ele deixa, ele então é conceituado, ele é classificado como um emigrante, aquele que deixa o país, aquele que é exportado. Logo, o mesmo indivíduo, ao chegar num outro país, num país estrangeiro, ele é tão rotulado como imigrante. Então, o migrante emigra ao sair e imigra ao chegar. Massa, né? Não se confunde em relação a isso. Vamos ao macetinho. Então, me confundi. Não vai confundir mais, se liga. Ó, o que vai embora, foi exportado, emigra. Chegou mais um para competir comigo, foi importado. Emigra quem vai, imigra quem chega, exporta, importa, não vai confundir mais, né? Segundo a ONU, as Nações Unidas, que tem esses dados populacionais de fluxos migratórios, principalmente por uma agência chamada Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o mundo tem aproximadamente em torno de 250 milhões de migrantes. Mas vale destacar que nem todo migrante é um migrante voluntário. Há uma cota desses migrantes que estão migrando de forma forçada, né? Não voluntariamente. E eles são chamados então de refugiados. Bom, uma forma de cobrança que a prova tem para você que é bem interessante é quais são as motivações que levam essa quantidade inimaginável de pessoas no processo globalizante a migrar. Bom, se ele é um migrante voluntário, como a maioria, né, ele vai em busca de um curso de aperfeiçoamento, oportunidade de trabalho, aprender uma outra língua, conhecer uma outra cultura, quem sabe até encontrar o amor de sua vida, que encontrou pelo Facebook, pelo Instagram, e aí ele vai encontrar o seu amor. Ou seja, são as motivações que são a partir de um sentimento de voluntário, vou porque quero, vou em busca de outras oportunidades. E normalmente os países que mais aceitam esses imigrantes são aqueles de mesma condição. Os países ricos, né, aceitam os membros de outros países ricos. Há uma certa limitação, por exemplo, quando os países mais pobres, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, mandam pessoas para esses países tão almejados, como Estados Unidos, como países europeus, e há um certo limite, uma certa resistência da sua entrada. Não é? A outra categoria, então nós vamos falar sobre o migrante refugiado, o chamado migrante não voluntário. Quais são as suas motivações? Normalmente a prova vai destacar o seguinte: justifica-se a migração dos refugiados, as perseguições políticas, perseguições religiosas, diferenças étnicas, raciais, culturais, a persistência da seca, uma catástrofe natural como um terremoto, um vulcão, e essas condições levam o indivíduo a forçadamente migrar para outro país. Né? Ficou claro para você essa distinção dos dois conceitos, das duas modalidades de imigrantes, não é? Dentro da provinha do Enem, então nós temos algumas formas de migrações bem cobradas. Eu quero destacar para você, pega um papelzinho, uma canetinha e vamos anotar. Vamos lá, se liga. Uma bem cobrada é essa diferenciação entre os deslocamentos internacionais, marcando o processo de globalização, e os deslocamentos internos. Por exemplo, dentro de um país como o Brasil, há muitos deslocamentos internos, que muitos vão chamar na prova de transumância. O transhumante é aquele que sazonalmente, em períodos definidos do ano, verão, inverno, plantio e colheita, se movimentam sazonalmente, temporariamente, né, por regiões de um mesmo país.
Então isso é bem cobrado inclusive. Campeão de audiência na cobrança de provas, a migração pendular ou apenas movimento pendular. Por que pendular? Porque é um tipo de migração, normalmente num período diário ou semanal, em que você desloca por um pêndulo, vai e volta. Ah, moro no interior de São Paulo, mas trabalho na capital paulista. Moro numa cidade próxima a Goiânia, trabalho na capital do estado de Goiás, Goiânia. Ou seja, moro numa cidade chamada dormitório, mas todo dia me desloco para essa cidade polo, essa região metropolitana, vou e volto. Inclusive o movimento pendular tende a gerar uma certa sobrecarga no sistema de transportes. Essa é campeã nas cobranças. E finalmente uma outra forma de migração bem interessante, essa costuma ser uma migração definitiva, que é o famoso êxodo rural. O Brasil, principalmente, pós-década de 60, com a mecanização do campo, com essa modernização das atividades agropecuárias, levou a um desemprego no campo, conhecido por desemprego estrutural ou desemprego tecnológico, forçando os indivíduos do campo a migrarem definitivamente para os centros urbanos. Trata-se de um processo migratório conhecido por êxodo rural. Simbora a questão. Como as bancas costumam cobrar. Neste caso, escolhi uma questão recente de 2018 da UDESC, Santa Catarina, porque ela usa uma charge que eu gosto bastante, que é da Mafalda, essa garotinha argentina. E fala o seguinte: observe a tirinha, a seguir a qual ilustra metaforicamente um movimento migratório. E aí, destacadamente, o diálogo com a Mafalda diz o seguinte: eu só não entendo por que é preciso esperar meses pelo seu irmão. Ele não pode chegar antes, chegar mais rápido? Eles, não, Miguelito, porque Paris fica muito, muito longe. A cegonha que vai trazê-lo tem que descansar no caminho. É por isso que a demora. Eles ficam esperando e ele fala o seguinte: será que não daria para fazer um acordo com a Air France? Né? Ou seja, uma empresa aérea que potencializa esse fluxo de migração. Né? E aí o comando da questão fala o seguinte: o processo de migração internacional pode ser desencadeado por diversos fatores, ganhando cada vez mais destaque nos noticiários atuais. Sobre as migrações internacionais, a assinala alternativa é incorreta. Não é o caso do Enem, então tem bancas que tem que ficar muito atento ao comando da questão. Se diz incorreta, cuidado para não atropelar a questão e marcar a correta, né? A letra A diz o seguinte: a imigração, ou seja, o que chega, a imigração é o processo mediante o qual as pessoas estrangeiras ingressam em um país com o fim de estabelecer-se. Beleza? Chegou e imigrou. Corretíssima. Letra B. As normas internacionais de direitos humanos estabelecem o direito de toda pessoa de sair de qualquer país, incluindo o dela. Somente em determinadas circunstâncias o Estado, o poder público, né? Tá, Estado com letra maiúscula, pode impor restrições a esse direito. Ou seja, há situações que pode se impor limite para se entrar num país. As proibições de saída do país repousam, em geral, em mandatos judiciais. Tipo alguém que responde por um processo criminal, às vezes não pode sair, mas, via de regra, pode sair do país. Letra C. As medidas tomadas pela maioria dos países desenvolvidos para restringir a entrada de imigrantes têm intensificado o tráfico de pessoas. Bom, se um país limita a entrada, é comum que os traficantes de pessoas tentem burlar essas regras. Também corretíssima. Letra D. O principal motivo para os fluxos migratórios internacionais no final do século XX e início do século XXI está relacionado às catástrofes naturais, em que as pessoas deixam seu país de origem visando a obtenção de emprego e melhores perspectivas de vida em outras nações. Ele confundiu as coisas aqui. As catástrofes naturais levam à condição de um refugiado, que vai como condição de sobrevivência. Buscar um novo emprego, uma condição de vida melhor, está associada ao migrante voluntário. Ele misturou as bolas aqui, o que tornou a alternativa incorreta. Essa nós vamos marcar. E por fim a letra E. Um exemplo de movimento emigratório que sai em direção aos Estados Unidos teve início na década de 60, aqui no Brasil, tendo como origem a microrregião de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Isso é correto porque a região de Governador Valadares foi muito, tomada pelo processo migratório. Houve um convencimento na região de que era uma oportunidade morar nos Estados Unidos. Massa esse conteúdo, né? Então se liga, estuda bastante, já curte nossa aulinha aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com o planeta inteiro, Deixe seus comentários, acesse nossos links e forte abraço, professor Bruno Novo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.